O que é o reino da nossa mente? Você sabia que o subconsciente é uma parte da mente? Que a nossa mente é uma coisa um pouco abstrata, né? A gente tem a visão do cérebro, que é uma parte física, mas ninguém encontrou a mente ainda. Nossa mente, ela não é física, ela é um conceito. Então, a gente associa a mente ao órgão chamado cérebro. E por que a gente associa ao cérebro? O cérebro é onde acontecem as composições elétricas do nosso corpo, onde acontecem as sinapses, onde acontecem as conexões entre os pensamentos, as conexões, o que conecta nosso pensamento com o sentimento. Muita gente dissocia a mente do corpo, mas a nossa mente, ela é um conceito, é como se fosse um centro de comando. Vamos supor, existe uma empresa, né, uma grande empresa. Então, pensa aí numa empresa que você vê uma marca que está no shopping, exemplo, ou está numa loja física. Não vou aqui citar o nome, né, de uma empresa, mas pensa aí ou uma marca de roupa, uma marca de sapato, ou uma empresa, tá? Que você conhece e que seja grande. O que você está vendo quando você vê uma loja dessa empresa? Você vê a representação física dessa empresa, mas ela é um pedaço, é uma manifestação. A empresa mesmo, o centro de comando da empresa, a gente não vê. Às vezes ela está remota, ela está num outro país, se bobear. Ela está num centro empresarial. Então, a gente não consegue ver essa representação, o todo dessa empresa. Então, hoje em dia, ainda que a gente está nessa situação, que um monte de gente está trabalhando remotamente em casa, pensa, uma pessoa que está em casa numa outra cidade, ela é parte de uma empresa, mas ela está trabalhando remotamente em outra cidade. Aí, ela representa aquela empresa, uma parte daquela empresa. Então, quando a gente fala daquela empresa, é o todo, ela é o centro de comando, né? A diretoria, que de repente está fisicamente em outro lugar. Ela é o centro administrativo, que de repente está em outro lugar. Ela é os funcionários, os vendedores, e às vezes são pontos de vendas que estão distribuídos em vários lugares. Isso tudo é a constituição de uma empresa. E quando nós falamos de nós, cada ser humano, nós temos aqui a nossa representação física. A partir dessa representação física, nós temos o nosso centro de comando, nosso centro de controle. O nosso centro de controle, ele também não está todo aqui comigo. Ele é abstrato, ele tem outros níveis, né? Então, a gente diria que seriam corpos. Então, como se fosse uma empresa, que eu diria que tem unidades, né? Em diversos lugares, nós temos corpos. Então, temos um corpo aqui, que é o corpo físico, que é esse aqui, que está se apresentando para vocês. Eu tenho uma outra unidade de mim, com outra função, que é um corpo emocional. Ele se expande num outro nível de sutileza. Eu tenho um outro ainda, que é o corpo mental, que aí ele é mais sutil, ele se expande ainda mais. E tem o corpo espiritual, que ele é mais amplo ainda. Então, imagina que como se fosse uma empresa, né, que tem unidades, tá conectado com outras empresas em outros lugares. O nosso corpo espiritual, que é o nosso centro de comando do nosso espírito, ele está conectado com outras coisas, né? Ele está conectado em mundos mais sutis e que nós não vemos, é como se fosse uma parte remota nossa. Quando eu falo assim, o reino da mente é o reino desse corpo mental.
E esse corpo mental é como se fosse o nosso centro de comando. Então, esse corpo mental, imagine como se fosse uma empresa tendo o centro de comando. E aí vamos falar assim, quem que seria, né, a diretoria dessa nossa empresa? Seria quem? O nosso corpo espiritual. Está lá num nível mais elevado, no topo da pirâmide. Vamos supor, numa empresa não acontece assim? A diretoria lá define o que vai ser feito, né? Qual é o objetivo dessa empresa? Qual é a missão dessa empresa, né? Assim? Aí, claro, aquilo vai se desdobrando entre outros setores e todo mundo deveria seguir aquela direção. Mas nem sempre acontece assim, né? As empresas têm aí os seus desvios, né, de missão e de propósito. Então, a gente também é assim. A gente chega aqui nesse plano, né, o nosso ser físico, mental, espiritual deveria seguir o nosso propósito inicial, que está no nosso ser espiritual, porque cada ser espiritual que veio aqui se manifestar, que eu vou chamar de eu superior ou meu eu maior, cada ser espiritual que veio aqui se manifestar, ele tem um propósito, tem uma missão. Só que o que acontece quando esse ser espiritual vem aqui se manifestar? Tem os outros níveis, né? Os outros departamentos, que é o ser emocional, o ser mental e o ser físico. Só que olha só, a nossa mente, ela tem uma visão mais limitada. Então pensa que a nossa mente é como se fosse um departamento de uma empresa de operacional, operações, né? O departamento de máquinas que faz a produção acontecer, aquele departamento de produção, de fábrica que faz a coisa acontecer, é a nossa mente. Aí a nossa mente, ela deveria seguir um plano nosso espiritual. Só que muitos de nós nos desconectamos com essa ligação com o nosso ser espiritual. E aí passamos a operar em função simplesmente do que as pessoas veem no nível mental. Então, é como se fosse assim, tem a empresa, vamos supor, tá? Para vocês entenderem a figura de linguagem. A diretoria está dizendo, vamos avançar, a gente vai... Aí a diretoria define uma meta, né, super desafiadora, vamos avançar, nós vamos conquistar várias cidades, vamos produzir o dobro até o ano que vem. Aí é como se a operação, gerentes, né, os diretores da operação falam assim, não, isso aí não dá não, porque isso aí é impossível, nós não temos recursos, nós não temos pessoas suficientes, então começa em cima da visão que a mente tem, né? Ou seja, que as pessoas no nível de operação têm, começam a dizer que não dá para implementar isso não é possível, e aí começa o quê? Que começa a acontecer com uma empresa que acontece desta forma. A empresa começa a reduzir a produção, começa a ter menos lucro, começa a ir para falência, porque ela não está avançando no potencial, não está crescendo no potencial dela. Então, da mesma forma, acontece com a gente. Se nós nos limitamos na visão que a mente tem, então vamos supor, a mente, ela sempre está conectada com o que a gente vê. O que a gente vê no mundo material. Então, vamos supor, trazendo de novo a figura de linguagem de uma empresa, as pessoas olham se tem estoque, se tem recursos ali que ela está vendo. E aí, numa visão ampla, como eu tinha comentado, remota, a diretoria não vê só aqueles recursos e aquela unidade, ela vê o todo. E se aquela unidade disser, eu preciso de mais recursos, né, para produzir o quanto vocês querem, a diretoria vai falar, então tá bom, então você lança o seu pedido que eu vou pedir que a unidade de outro país ou a gente vai produzir em outro lugar e te entrega esse produto. Então, nós precisamos entender
que nós temos uma situação no nosso nível da mente, nós precisamos entender qual é o recurso que nós precisamos para avançarmos em direção ao nosso propósito. E nossa diretoria, nosso eu superior, se nós lançamos isso, que é através de uma meta, né, que eu lanço isso, aquilo começa a acontecer. Mas a grande maioria de nós está acostumado a pensar contrário àquilo como uma possibilidade. Nós nos limitamos na visão dos recursos que nós temos. Isso é muito importante a gente entender, que o reino da mente, ele é o que nos permite crescer, avançar, ir além, ou ele simplesmente nos bloqueia, nos limita e regredimos no nosso potencial. Então, por que hoje nós estamos vivenciando um momento onde tantas doenças emocionais e psíquicas estão dominando o nosso mundo? Por quê? Porque as pessoas estão deixando de vivenciar o potencial delas, estão deixando de crescer no potencial que elas têm, exatamente porque estão olhando somente as condições aparentes, que são limitantes. Este ser não cresce, e aí o ser divino que somos, que viemos com um propósito de crescer, cria um conflito da nossa mente com o que nós viemos manifestar. Então, a gente vive um desalinhamento junto ao nosso próprio propósito, que é a nossa própria missão de vir manifestar o que viemos. Como que isso acontece nos mecanismos da mente? Tá bom? Então, aqui eu trouxe essa figura de linguagem, eu vou ver aqui os comentários. Tem uma pessoa aqui que está comentando que não sabe ler direito e nunca vai conseguir. Isso é uma limitação, então eu estou respondendo para esta pessoa que fez esse comentário, porque isso é um padrão mental. Quando a gente decide que a gente entende o que a gente busca ser o criador, que é o nosso eu superior, a nossa conexão com o nosso eu superior, que está conectado com o todo, tá? Que é a nossa chama divina, o Deus em nós. Ele encontra todas as condições. A gente precisa só estar atento ao que aparece de oportunidades, estarmos abertos, porque muitas vezes as oportunidades aparecem para nós e a gente critica, a gente não aceita, a gente entra em conflito. Então, o que nós precisamos para realizar é estar em harmonia com todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é com as coisas que parecem ser boas para nós e as que parecem ser ruins. Por quê? Isso é bem desafiador entender isso. E eu vou explicar o porquê. É um comentário que foi feito no canal, foi assim, foi falando exatamente de não se conecte com informações negativas, não se conecte com histórias negativas do passado, com pessoas que vierem contar um problema, não se conecte com isso. E aí foi um comentário assim como, e aonde fica a empatia, né, de ajudar o outro? Esse é um ponto muito importante. A nossa mente, como eu comecei a explicar, ela é uma coisa abstrata. Ela funciona por identificação e associação. Identifica e associa. Interpretou de uma forma, se identifica e se associa. Tudo ao que nós nos associamos no nível mental, nós nos conectamos e manifestamos. Então, olha só, eu posso me associar a algo positivamente ou negativamente. Quando eu me associo a uma ideia, a nossa mente trabalha por ideias. Vamos supor, a nossa mente teve uma ideia. Tudo que está no nosso mundo foi idealizado por alguém. O que é bom e o que é ruim. Muitas das coisas que são ruins na nossa visão foi idealizado inicialmente como boa. Então, vamos supor, um remédio, ele foi idealizado inicialmente como algo
bom para curar. Só que se um remédio ele é usado em grande quantidade, acima da prescrição, para qualquer problema, se recorre ao remédio sem observar a causa do problema, ele vira um veneno. Então, isso é com tudo. Tudo que a gente tem pode ser usado para o bem e para o mal. Pensando dessa forma, uma ideia que surgiu, vou usar ainda o conceito do remédio, uma ideia que surgiu para o bem, usada equivocadamente, ela vira algo que leva para o mal. Só que esse conceito de bem e mal também é um conceito da mente. Porque eu posso interpretar que uma coisa é boa para mim e eu posso interpretar que uma coisa é má para mim. Aí a gente fala que é a consciência de cada um. Uma pessoa que tem uma consciência de saúde, ela vai buscar não depender de remédio. Mas uma pessoa que não tem essa consciência, ela acha que o remédio é a única solução para ela. Entende? Que tudo é uma construção da mente, como ela interpreta e como ela associa aquilo. Então, uma pessoa que tem o conceito, né, focado no remédio como sendo a cura, se você tirar o remédio dela, ela vai falar que ela vai achar que você é mal. E uma pessoa que tem o conceito da saúde, se você obrigá-la a tomar remédio, ela vai achar que aquilo é mal. Então, cada consciência, baseado na sua interpretação, na sua visão, que a gente fala que é a consciência, né? Porque não é só a mente, é o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, o conjunto, que eu diria que seria a consciência empresarial, a consciência do ser, traçando o paralelo de uma empresa para um ser humano, o conjunto pensa dessa forma. Então, quando a gente fala da consciência, é algo maior, que é o corpo físico, material, mental, espiritual e emocional. Então, baseado nesse conceito, que é a ideia que teve inicialmente, a interpretação daquilo e a associação, se aquilo é bom ou ruim, é o que a gente vai manifestar. Então, por exemplo, se acontece um determinado fato, que as pessoas estão carregadas de emoção negativa, tá? Porque elas estão numa emoção de baixa frequência. Se eu me conecto nessa baixa frequência, nessa situação, eu me associei àquilo que é a representação desse sofrimento, dessa angústia. E a minha consciência conectada, eu vou entrar neste campo frequencial. Então, quando eu falo assim, que nós não podemos nos conectar com histórias negativas, com vivências negativas, é isso, não se eu não posso ajudar a transformar aquela pessoa, se aquela pessoa não quer se transformar e elevar a frequência dela para ir para um nível de realização, de sair desse nível frequencial e para um outro, se ela não quiser, então eu também não devo me conectar com ela, porque eu vou experienciar este nível de frequência. Eu costumo falar que é assim, é como se você fosse sair, vamos supor, fazer um esporte ao ar livre. Você vai patinar, você vai fazer um skate, uma bike. Qual que é o melhor ambiente para você fazer esse esporte externo? Ou mesmo caminhar. É um dia ensolarado, alegre, né? Ele é extremamente propício para isso. Beleza, as chances de tudo dar certo quando estiver fazendo um esporte ao ar livre num dia ensolarado é muito alta. Se você for fazer esse mesmo esporte num dia de tempestade, de chuva, né, tempo ruim, chuva forte, qual é a chance disso dar errado? Altíssima, de você se machucar, de você, né, se ferir. Então, quando eu trago um paralelo disso com o campo frequencial, é assim, para nós realizarmos metas,
metas, para nós vivermos uma vida plena, nós precisamos sair num dia ensolarado, numa frequência elevada de alegria, de realização. Se eu sair num dia com tempestade, só com chuva, granizo, eu não realizo. A tempestade seriam as informações negativas, as emoções negativas. Elas são uma grande ameaça para o nosso estado de ser, né, de alegria, de realização, de gratidão, que permite o nosso nível de realização ser elevado. Se conectar com situações e fatos negativos e se associar, e a associação ela se dá porque eu me identifico com aquilo ou eu sou contrária àquilo, aquilo me incomoda, então existe uma identificação negativa. Ou aquilo eu me identifico porque eu já vivenciei aquilo, eu tenho dó das pessoas que estão, de alguma forma, houve uma identificação com aquela situação, eu entro naquele campo e passo a manifestar muitas vezes aquela situação, é só uma questão de tempo. Então isso explica porque muitas pessoas que se propõem a ajudar de uma forma solidária, pessoas que estão em situações mais vulneráveis, elas se identificam e elas acabam manifestando na vida delas situações muito parecidas. Então até mesmo para a gente ajudar pessoas que estão em situações mais complexas, a gente tem que ter um preparo emocional e espiritual para poder ajudar sem se identificar e sem entrar na mesma situação. É como se fosse assim, você tentar ajudar uma pessoa que está ali numa areia movediça, né? Você tenta, e a pessoa, de verdade, ela acaba te puxando para a realidade dela, não você que puxa ela. Isso explica por que nós... e não é egoísmo, tá, gente? Isso não é egoísmo. Isso é o seguinte, ajudar quem quer ser ajudado, quem está disposto a fazer mudanças, a gente ajuda, mas a pessoa tem que dar o passo dela também. Ela tem que se desconectar de coisas negativas, porque senão não é possível. Isso é um mecanismo da mente. Então, vamos lá. Agora, voltando para como a mente funciona. A mente tem uma ideia que é neutra, a ideia que eu quero realizar, o que eu quero criar. Então, é como se fosse um arquiteto que estivesse desenhando, modelando, né, um projeto. Ele está tendo a ideia. E a cada ideia que é tida e vai começar a construir aquela realidade, então imagina que o arquiteto já desenhou, já projetou e entrou para o plano da execução. No plano da execução é quando a gente transfere essa ideia para a mente. A mente é a executora. Aí a mente vai buscar material para construir aquela realidade. E a cada passo, a cada escolha, a mente, como se fosse um executor, ela pode escolher a matéria-prima positiva ou negativa, ou uma matéria-prima de qualidade ou de baixa qualidade, que são os pensamentos. Nossos pensamentos, eles estão disponíveis. Um mar de pensamentos aqui. E para o campo da mente, a mente tem uma tendência a encontrar de forma mais simples e fácil os pensamentos que estão na nossa história, no nosso passado e que estão ao nosso redor, que nós temos contato, estamos conectados. E nós estamos vivenciando um mar de negatividade, de pensamentos negativos, então a mente vai buscando como matéria-prima pensamentos negativos, que seriam pensamentos enfraquecedores, pensamentos desfavoráveis. E a mente, como eu comentei no começo da live, ela é uma fábrica, ela é produção, ela é a fábrica que constrói a nossa realidade. Então, olha só, a mente está produzindo a nossa realidade aqui. Aí nós nos alimentamos do produto da mente. Se a realidade que a gente está construindo é negativa, ela retroalimenta o meu sistema com negatividade. E olha, o sistema está sendo alimentado com negatividade, eu vejo o resultado da produção negativa, continuo produzindo negativo. Como que a gente sai desse ciclo? A forma de sair desse ciclo é se conectar,
se conectar com a mente superior. Quem é a mente superior? É a mente mestre, é a nossa mente que é a representação do Criador em nós. É a mente do Criador em nós, é a chama divina, o nosso eu superior que está conectado ao que tudo sabe, que tudo cria. A mente do Criador, ou a mente de Deus, como cada um vai chamar de um jeito, mas eu estou trazendo só o conceito que é o nosso eu espiritual. E isso não tem nada a ver com religião, é o nosso eu naquele campo mais sutil, que trazendo paralelo para uma empresa seria a nossa diretoria, que sabe o que a gente veio realizar. Se conectando com esse eu superior, que é a nossa grande essência, é onde tudo de maravilhoso existe e que veio se manifestar. Então, quando a gente está com a ideia de algo e quer realizar e não está conseguindo os pensamentos que vêm, a cada decisão vem um pensamento negativo, a gente tem que sair desse ciclo e buscar o pensamento que nos fortalece. E como que a gente faz isso? A gente busca um potencial que não é nosso, que é nosso, que está disponível para a gente, mas não é o que eu estou vendo aqui. Então aí a gente entra com o conceito da fé, porque o conceito da fé é aquilo. A fé está nas escrituras. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, olha só, se eu tenho aqui uma ideia, eu construí uma ideia que pode ser uma realização, uma meta, qual é as coisas que se esperam quando eu tive essa ideia? Se eu tenho uma meta, a coisa que se espera é que ela se realize, que seja algo bom na minha vida, ok? Então, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não se vê. Aí, a pessoa começa super animada pensando naquilo. Aí, o primeiro obstáculo que vem, ou o compartilhamento que a pessoa faz com alguém, a pessoa já recebe uma informação negativa. Ah, isso aí é uma fantasia, né? Você está iludido, isso aí é impossível, como você vai conseguir isso? Você não está vendo a situação, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo? Ai, olha, você não tem a menor condição de fazer isso. Pronto, entendeu? Não tem o que resista a isso. Aí você já recebeu todas as informações negativas baseados neste nível mental, poucas realizações, que tem muita gente, olha, tem muita gente nesse nível. Aí você recebe mais informação desse nível, a sua pouca esperança ou fé que você deveria fortalecer você com você mesmo, você perde a força. Aí o caminho disso é aquela frustração, o desânimo, porque, poxa, seu eu superior, ele tem o potencial lá. Aí ele quer se manifestar através de você. Aí você tenta manifestar, acha que se conversar com mais gente vai receber apoio, aí não recebe. Aí você olha assim e fala, não consigo. Então vai se sentindo cada vez mais limitado, inferiorizado, sem potencial. Isso tudo é uma ilusão. A gente tem todos os potenciais, todos os recursos que estão disponíveis. A gente só não sabe como acessar isso. E aí a gente fala assim, tá bom, então tem pessoas que se realizam, são felizes, alegres, né? Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, e eu não. Então Deus não é justo, aí ficam com raiva de Deus, aí começa a confusão. A questão é, o Criador já fez tudo, tá tudo pronto. A questão é que a nós nos foi dado o direito da escolha. E que escolha é essa? Qual é esse livre arbítrio? O livre arbítrio que nós temos é o livre arbítrio de escolher os pensamentos que nós vamos nos alimentar. O livre arbítrio que nós temos é escolher os sentimentos que nós vamos vivenciar. Então, o nosso livre-arbítrio é fazer esta escolha a cada situação. Eu confio e acredito que isto vai me acontecer, e aí eu cultivo isso e colho esse fruto, ou no momento que aquilo parece que não é possível, eu escolho não acreditar. A colheita também vai ser uma consequência. Se eu não acreditar, eu estou usando a fé contra mim. Eu estou usando a fé
contrária, a fé no que é contrário. E aí vai realizar aquilo. Se eu falo, nossa, isso não é possível, a gente vai colher disso, porque a nós foi dado poder. E que poder é esse? É o poder da criação da mente. Se eu der o poder para a mente criar a realização que eu quero, eu vou colher disso. Se eu der poder à minha mente, dizendo que ela não vai realizar, eu vou colher disso. Então, o reino da mente é o nosso construtor da nossa realidade. Temos que plantar o que queremos colher. É exatamente isso. Então, eu vou colocar aqui a visão, né, para ir para a conclusão, a visão do semeador. O semeador que saiu a semear, né? Uma parábola bíblica. O semeador que saiu a semear. Ele saiu a semear sementes, algumas caíram numa terra boa. O que é a terra boa? A mente positiva. Outras sementes caíram na terra de espinhos, de pedras, que é a mente negativa, a mente que encontra obstáculos, que não encontra a terra que produz, porque a semente contém toda a informação daquilo que é. Então, quando nós temos um objetivo e uma meta, que nós temos tudo definido o que aquilo é, se colocarmos aquela definição, que é a semente, que carrega toda a informação daquilo que é, colocamos na mente, terra boa, mente positiva, e quando a semente e a mente forem um, né? Jesus falava, eu sou um com o meu Pai. Quem que é a mente de Cristo? E quem é o Pai? O Pai é a semente. O Pai é a semente que tem toda a informação do Filho. Então, quando a semente junto com a terra são um, aí nasce e frutifica. A questão é que as pessoas acham que quando você colhe de um fruto, quando nasce algo floresce, que foi sorte. Não foi. As pessoas simplesmente cultivaram aquela ideia, que é aquela semente, elas alimentaram, nutriram aquilo com as informações favoráveis, que é o construir um meio favorável na mente, proteger aquela semente, para que a mente construa aquela realidade projetada no nosso mundo físico. E aí, o que acontece com uma pessoa que realiza? Ela já constrói um meio mais favorável, porque ela realizou, e ela retroalimenta esse meio com mais informação. Então, ela cria o ciclo construtivo. Enquanto a pessoa que está pensando negativo está criando uma realidade negativa e ela vai confirmando que a vida vai cada vez pior, e ela vai construindo a vida cada vez pior, uma pessoa que está realizando, tá vendo? Viu uma pequena realização, aí falou, poxa, funcionou, que legal, vou realizar mais. Ela vai construindo o ciclo virtuoso com o meio mental dela de que é capaz de realizar, e ela entra no ciclo produtivo, ela tendo o conhecimento que é assim que funciona. Vendo a realidade dela sendo construída, acontecendo, então ela consegue perceber que a mente é o construtor da realidade dela. Então, assim que a gente consegue utilizar esse recurso tão poderoso que é a nossa mente ao nosso favor ou contra nós. Então, o nosso poder de escolha, ele está limitado, nosso livre-arbítrio está limitado na nossa escolha. O nosso livre-arbítrio está limitado à nossa escolha. Fora disso, depois da escolha feita, consciente ou não, a colheita, ela é consequência. Então, se eu não tenho consciência de que eu tenho que fazer uma escolha, a cada situação que vem à minha frente, eu vou acabar fazendo escolhas inconscientes, escolhas repetidas no meu padrão familiar, do meu padrão social, que todo mundo faz, sabe aquela coisa que, poxa, mas na minha família todo mundo sempre agiu dessa forma quando acontece isso, entende? Isso é uma escolha, só que é inconsciente. Isso seria como eu dou a resposta a uma situação dessa. Então, se alguma coisa não vai bem, eu posso dizer, tá vendo? Nossa, eu não tenho sorte mesmo, as coisas estão dando errado, poxa, as pessoas não me ajudam,
possível, eu não tenho, ou eu falo assim, ok, isso tem que acontecer e o que eu aprendo com isso e qual é o próximo passo? Isso aqui acabou esse ciclo, eu vou para um outro. E se a gente constrói um modelo de que esse ciclo terminou, eu tenho um aprendizado aqui e agora está vindo um próximo ciclo, eu construo sempre uma situação positiva, apesar dos pesares. Então é assim, é toda hora tá fazendo uma limonada com limão que você serve. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o reino da mente, que é uma parte de nós, é a parte executora, produtiva, é quem constrói a realidade, e nós, no nível de consciência mais elevados, podemos nutrir essa fábrica de produção da realidade com as melhores informações para que ela produza uma realidade melhor possível. Essa escolha é nós no nível consciente que fazemos. Se nós buscamos a informação com o nosso eu superior na conexão divina, nós alimentamos com as melhores informações. Se eu vou buscar no meu nível instintivo, no nível onde estão as piores emoções, que é raiva, vingança, culpa, se eu vou alimentar a minha fábrica de produção da realidade com medos, inseguranças, culpas, eu vou ter uma realidade que não é a das melhores possíveis. E aí a gente entra naquilo que muita gente está vivenciando hoje, um desequilíbrio emocional, mental e físico. Então é possível a gente construir uma realidade de saúde, de alegria, de realização. A gente só precisa aprender a fazer escolhas, se sustentar na escolha e usar a fé como firme fundamento das coisas que a gente não vê. A fé são os pensamentos firmes e positivos em cima da ideia que a gente quer realizar. Isso é fé. Confiar que aquele pensamento, aquela emoção está construindo aquela realidade. A fé contrária, a gente pode dizer que é o pessimismo, a falta de confiança, a desconfiança, e que a gente possa fazer as melhores escolhas, né, dos melhores pensamentos e das melhores emoções para alimentar a nossa mente, que é aí que está o segredo da realização.